Regra de 3, módulo 1. Doze operários produzem um certo número de peças em 4 dias. Quantos operários seriam necessários para produzir o mesmo número de peças em 8 dias? Então, são duas grandezas aqui envolvidas. A primeira, operários, e a segunda, número de dias. Então, 12 operários, 4 dias. Em 8 dias, quantidade de peças. Iremos analisar primeiramente a coluna que contém o X. Então, colocamos uma direção. Essa direção aqui foi para baixo. Poderia ter sido para cima, sem problema. Lembrando que a seta aqui só diz a direção. Não estamos falando se está aumentando ou diminuindo, mesmo porque essa primeira incógnita não sabemos o que vai acontecer. Dias. Aumentaram-se o número de dias. Eu preciso de mais ou menos operários para executar o mesmo trabalho. Se eu tenho um prazo maior para executar minha obra, eu preciso de menos gente. Então são grandezas inversamente proporcionais aqui. Quanto mais dias para executar, menos operários. Elas estão em situações diferentes, opostas. Fazemos a primeira fração 12 para x igual 8 para 4, porque invertemos o valor aqui, ó, já que são grandezas inversamente proporcionais. Depois disso foi só multiplicar em cruz a nossa fração. 12 vezes 4, 48, dividido por 8, 6 dias. Resposta A. Na questão 2, nós percebemos aqui já uma regra de 3 composta, porque tem 4 grandezas envolvidas. Então aqui o que acontece? 8 horas, 2.500 operários produzem 500 veículos em 30 dias. 10 horas por dia, 1.200 operários produzem 450 veículos em quantos dias? Então, algo que nos ajuda sempre na regra de 3 é, antes de iniciarmos o exercício, simplificarmos aquilo que for possível entre a mesma grandeza. Percebemos aqui, ó, no caso de operários, a gente conseguiu cortar dois zeros em cima e 2 zeros embaixo, ficando assim 25 e 12. A mesma coisa aconteceu com veículos, cortamos os zeros e, além disso, dividimos por 5 em cima e embaixo. Ficou 10 e 9. Aquele que contém x não conseguimos fazer nada, mas no primeiro horas simplificamos por 2, 4 e 5, já ficou bem melhor o cenário aqui, ó. De um cenário inicial com valores extremamente altos, nesse segundo cenário, mantendo as grandezas, né, falando em horas, operários, veículos e dias, mantém. Mas a simplificação nos ajudou bastante para essa próxima fase, que é a análise das grandezas. Começamos onde? Onde tem x. Coloquei uma direção para baixo e vamos compará-los às demais em relação a dias, porque dias contém x. O que aconteceu aqui? Diminuiu veículos. De 10 foi para 9. Se eu tenho menos veículos para produzir, eu preciso de menos dias de produção também. Estão na mesma direção as setinhas aqui. São grandezas proporcionais, diretamente. Agora vamos perceber os operários. Se eu tenho menos pessoas trabalhando na minha fábrica, eu preciso de mais ou menos dias para entrega. Então, menos pessoas trabalhando, mais dias são inversas aqui. Seta na direção oposta. Horas. Mais horas trabalhando, menos dias eu preciso. Inversamente, setinha ao contrário em relação a x. Depois disso, foi colocar aquele que tem x de um lado e as demais sendo multiplicadas obedecendo a ordem. Se está na mesma direção de x, mantém. Se está inverso, a gente troca. Foi o que aconteceu aqui. E nessa sequência, nós fizemos algumas simplificações, tá? Então, nós viemos aqui para cima, ó. Colocamos todos eles, né, em cada direção, seguindo a setinha. E já conseguimos simplificar por 5, 25 e 5 em cima deu 1, embaixo 5. Simplificação aqui, ó, na próxima fase, por 4, perdão. 4 e 12, 3 em cima e embaixo. Por 5, 10 deu 2 e por 5 deu 1 embaixo. Escrevemos novamente aqui. Fazer regra de 3 é importante ter um pedaço de papel generoso. Se a gente espremer um pouquinho aí no livrinho, fica difícil de fazer. Então aqui, ó, mais uma fase na simplificação. 9 por 3, 3 por 3. Até ficarmos aqui
30 para x, 2 para 3, multiplicação em cruz. 30 vezes 3, 90, por 2, 45 dias. É a resposta deste exercício. Letra C. Exercício 3, uma equipe de mineiros aqui. Vamos lá. Com calma, a transposição do enunciado para a nossa resolução. 16 homens, 20 dias, 40 toneladas, 12x e 48. Simplificações acontecem aqui por 4 em cima e embaixo. E do outro lado a gente conseguiu dividir por 4 primeiramente, dividimos por 4. Depois nós dividimos por 2. Essa grandeza que era 40 e 48 ficou apenas 5 e 6, melhorou bastante. O próximo cenário a gente constrói aqui e a gente coloca uma seta para x e percebe se as demais grandezas, no caso toneladas mais toneladas extraídas, mais dias precisamos, por isso essa grandeza está na mesma direção. Diferente de homens aqui, se eu diminuir pessoas trabalhando, eu preciso de mais dias para entregar. Inversamente, a gente vai obedecer isso no próximo passo, 20 está para x, assim como o 5, 6 mantém, mas o 4 sobre 3 inverte. Depois disso, eu poderia multiplicar o de cima e de baixo, mas a gente buscou sempre a simplificação. E isso vai acontecer ao longo do tempo, quando mais exercícios você fizer, melhor as suas simplificações vão acontecer. Sempre simplificando cada um de uma fração da parte de cima que está sendo multiplicada pela outra, por valores que estão na mesma tabuada, ou seja, que podem ser simplificados entre si por o mesmo número. A gente fez isso com 3 e 6, dividindo por 3, deu 1, e 6 por 3 deu 2. E continuamos aqui agora, ficou 25, né? 5 vezes 1, 2 vezes 4, 8. Multiplicamos em cruz, passo 5 dividindo essa multiplicação, que 20 vezes 8, 160, por 5, 32 dias. Letra C. Exercício 4, 6 máquinas para executar um determinado trabalho em 27 dias. 9 máquinas em quantos dias? Regra de 3 simples, 2 grandezas. Percebemos que elas são inversamente proporcionais, porque o aumento de número de máquinas diminui a quantidade de dias para a entrega do trabalho. Mantém a primeira, inverte a segunda, buscamos uma simplificação antes de sair e depois fizemos as multiplicações e chegamos num valor de 18 dias, letra A. Vamos entender o exercício 5, 18 bois em 22 dias consomem 3.300 kg de ração. 15 bois em quantos dias irão consumir 1.200? Então, simplificações acontecem, vocês se adaptem a fazer isso, vai ajudar muito a resolução. Chegamos no segundo cenário e está tudo certo. Vamos lá. Uma direção para quem tem x, colocamos para baixo. E vamos dar uma olhadinha na quantidade de ração aqui. Se eu diminuo a quantidade de ração, o que acontece com os meus dias? Menos rações, menos dias para consumir essa ração, estão na mesma direção. Em relação a bois, se eu diminuo a quantidade de bois aqui, a minha ração vai durar mais dias, e são inversamente proporcionais. E daí nós passamos para simplificações, né? Multiplicação das duas frações conhecidas. Percebe-se que não dá para simplificar nenhum com o de cima, nenhum de baixo. E multiplicamos em cruz aqui as nossas frações. Mantivemos as multiplicações para na segunda fase aqui nós passarmos 11 vezes 5 dividindo todo mundo. 22 por 11 deu 2 na parte de cima. 2 vezes 4 vezes 6 deu 48 por 5. Simplificação por 5 é tranquilo. Multiplico de cima por 2, volta uma vírgula. 9,6. E esse 9,6 ele não está nas respostas, mas tem um intervalo, que é a letra A, entre 9 e 10 dias. No número 6, temos aqui um café cru, tem uma perda para a gente ter um produto de um café torrado. De 20 kg de café cru, passam a ser 18 de torrados. Se eu preciso de 27 kg de café torrado, quantos quilos de café cru eu preciso? Colocamos direção para x. Se eu tiver menos café cru, menos café torrado, mesma direção, simplificações aqui e multiplicações, tá? Eu vou pedir para vocês aí treinar um pouquinho essa simplificação para chegarmos aqui, ó, 30 quilos, alternativa C. Exercício 7, R$ 5.400 é o valor do salário por 12 dias de trabalho. Se eu trabalhar 21 dias, mais dias trabalhados, mais dinheiro eu ganho, mesma direção, tudo certo. Eu poderia antes aqui, ó, já fazer uma simplificação por 3, poderia ficar bem tranquilo, ó, 4 e 7.
Mas deixamos o que aconteceu aqui, ó, deixamos os valores, multiplicamos inclusos, simplificações, 9.450, alternativa B. Mais uma regra de 3 simples aqui, na questão 8. 10 operários em 13 dias. 26 operários em quantos dias para entregar esse trabalho? Então a gente sabe aqui, ó, que pessoas e dias são inversamente proporcionais. Ao longo do tempo, a quantidade de exercícios vai te fazer perceber que as grandezas aqui não precisa nem pensar muito, você já acaba decorando, né? Então vamos lá para as multiplicações, só que eu tenho que inverter um deles, né? O 26 e 10 acabam invertendo de posição para a gente buscar uma simplificação. No final, 5 dias é a resposta. Alternativa delta. Na questão 9, um ciclista vai para uma cidade em 12 horas, né? O trajeto é feito em 12 horas, se ele mantiver uma velocidade de 16 km por hora. Num segundo cenário, se ele aumenta essa velocidade, o que acontece com o tempo? Velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Acompanhe aqui a simplificação inicial já para a gente melhorar a nossa conta. Nisso a gente traz o 6 para cima e o 4 para baixo, né? Invertido esses valores. Multiplicações aqui acontecem em cruz, simplificações também. 8 horas é a resposta do exercício 9, alternativa delta. Na questão 10, um gramado de 720 metros quadrados foi podado por 2 homens que trabalhavam 6 horas por dia. Quantos metros quadrados? 3 homens trabalhando 8 horas por dia. Vamos executar. Colocamos uma direção para X. Mais homens, mais gramado cortado. Mais horas trabalhadas, mais gramado cortado. Todo mundo está diretamente proporcional. Mantivemos todos, simplificações, 1.440 metros quadrados. Alternativa alfa.